gente! Bem-vindo para o nosso Periscope, nosso encontro ao vivo. Sejam todos bem-vindos, vamos chegando. Como a gente sempre se encontra, né? Toda segunda-feira à noite, entre as 8 e as 9, a gente estava testando. Segunda-feira passada eu não estive, mas eu não estive por um ótimo motivo. Eu estava na FENAC com o lançamento do livro da Mal, Guardião do Sétimo Portal, que é um livro lindíssimo que eu recomendo. Ele é um livro poderoso de percepção de vida, de consciência, da gente perceber sobre as nossas questões. E hoje eu quero falar de uma experiência minha, que eu peguei um tema de lá que mexeu profundamente comigo e eu quero hoje compartilhar com vocês. E tem muito a ver também com o nosso momento do nosso país, sobre toda essa questão de corrupção, sobre os enganos, sobre essas mentiras e sobre tudo que vai acontecendo. Então, pessoal, vamos chegando, vamos interagindo. Quem está aí, já me põe o nome, me diz quem que é que está aí, pra gente conversar. E eu vou começando o tema e o pessoal que vai chegando, a gente vai incorporando sobre o assunto. Bom, quem que tá aí? Quem que é a Cami? É Cami, Camila? Bom, então o que eu quero falar hoje com vocês? Sobre um tema, né, que eu coloquei aí, sobre a mentira. E o que isso tem primeiro a ver com o nosso momento do nosso país? Que toda essa corrupção política, de todas essas mentiras que estão caindo por terra, né? Quanto isso está mexendo com todo mundo, né? E ninguém mais aguentando. E ninguém mais está aguentando conversar. Espera só um pouquinho. Pode ser daqui a pouco? Eu tô aqui conversando ao vivo, tá? Então, qual é o grande problema? Essa questão da mentira, da corrupção, né? Que todo mundo só tá vendo lá fora, né? Dos políticos, os erros lá de fora. E eu queria trazer agora para a gente poder ver essas corrupções internas nossas. O que nós estamos fazendo que nós também contribuímos para essa autocorrupção, né? Para a corrupção que é a nossa autocorrupção. E eu tava conversando com alguns amigos e a gente falou, né? Sobre quando a gente vai comprar um evento, algum curso, vamos comprar algum show, a gente compra entrada, CDs piratas, óculos pirata, a gente falou sobre passar pelo acostamento, falamos que algumas pessoas podem parar em vagas de idoso ou vagas de deficiente. Então a gente foi falando de quais são as questões que nós vamos corrompendo com aquilo que é nosso, né? Com aquilo que a gente sabe que já está fazendo errado, a gente só faz para benefício próprio, ou tenta se beneficiar de alguma situação que ali está mais fácil, você sabe que você pode tirar alguma vantagem. Então são as mentiras que a gente vai contando e que vão criando toda uma confusão. E vai me colocando aí se vocês já perceberam sobre essas autocorrupções, essas mentiras, se você já contou alguma mentira e se você já percebe a sua mentira, dizendo, e aí o que eu queria colocar, né? Eu vi, gente, aí eu fui fazendo essa reflexão, essas minhas mentiras, o quanto cada detalhe a gente tem, eu tenho, né, uma facilidade, às vezes, sim, algumas, né? Se você quiser colocar aí algumas câmeras que eu não comentei, porque são muitos detalhes, né? Às vezes a gente não quer magoar alguém, a gente fala uma coisa que não é verdade. Né? Por que a gente ainda tem dificuldade de falar da verdade dos nossos sentimentos? E como a gente vai se livrar dessa mentira se a gente não cortar na raiz nessas pequenas atitudes? Então é imprescindível a gente poder limpar essas mentiras de nós, limpar essas mentiras de nós, para depois a gente ver um resultado na nossa sociedade, na nossa família, né? Se a gente quer viver um lugar de transparência e de verdade, a gente tem que começar em nós. E olha, eu vou contar para vocês, eu tô nesse trabalho de ser transparente, de falar verdadeiramente o que eu tô sentindo, de poder não ficar com meias palavras, ser gentil, mas ao mesmo tempo ser verdadeiro. E eu me esbarro toda hora, porque é muito mais fácil às vezes contar uma mentirinha, falar hoje eu não vou porque
Ah, porque alguém não vai dar por causa de alguém. Por que eu não falo que eu que não quero ir, né? Essas questões. E o que a gente cria com essa mentira? Essas mentiras vão dando, sim, muito mais fácil dar uma desculpinha, né? Mas você viu como essas desculpinhas vão tirando da gente a nossa autenticidade, vão roubando de nós a nossa verdade. E a gente vai ficando, e parece que com uma mentirinha vai gerando uma outra mentirona, e a gente vai ficando nesse balaio de gato, né? E por que a gente vive mentindo, né? Por que a gente fica com essas desculpinhas? Porque é uma forma da gente não se comprometer com o que a gente sente e não se comprometer com a nossa verdade no mundo. Então a gente fica o quê? Vai resvalando, então nada é tão claro, tão honesto. E aí a gente vai ficando o quê? Estagnado. Esse é o grande problema, porque uma mentira gera outra mentira. E aí a gente cada vez mais distanciando de nós mesmos. E a gente vai ficando numa estagnação, e o ser humano ainda está num movimento muito grande de estar envolvido nessas vibrações mesmo, de ilusão. Então, o quanto muitas vezes a gente fala tantas vezes a mesma situação que a gente passa a acreditar naquilo que a gente sabe que é uma mentira. E como a gente sabe que é uma mentira? Quando aquilo fica desajustado dentro de nós. Quando aquilo tem um benefício somente seu. Ou dos seus, né? Ou dos... Pois é. É isso que às vezes eu percebo quando você escreveu, né? Lula que é mais honesta do mundo. Às vezes a gente fica, e eu percebi que eu fiquei umas semanas quando foi divulgado áudios, tão impressionado com tudo aquilo, e eu fiquei tanto no outro, eu falei, não, mas espera aí, o meu trabalho aqui não é que eu quero transformar o mundo, eu quero transformar o mundo a partir de mim. Então hoje esse convite dessa nossa conversa é pra gente perceber essas nossas mentiras, as nossas autocorrupções, que são muito mais delicadas do que só falar do governo. Esse movimento é importante, mas vamos hoje pegar esse momento para a gente investigar qual é a nossa desonestidade com a gente. O que ainda, vocês conseguem assim já refletir o que é essas mentiras que vocês contam para vocês mesmos e vocês ficam agarrados só para ficar numa situação de estagnação, de se manter num comodismo e não sair dessa zona de conforto, que na verdade é um desconforto? O que é essa mentira que às vezes a gente defende com unhas e dentes para não ter que encarar uma situação? Não sei se vocês, mas eu já tive relações que eu defendia com unhas e dentes que estava tudo bem, independente da mentira. Independência é mentira. O que você quer dizer com isso? É o Sebastião, independência é mentira? Como a gente vai fazer isso? Como que você vai fazer isso na sua vida? Não sei vocês, mas eu já tive relacionamentos que eu jurava que estava tudo bem, que estava super legal, mas no fundo não estava. Eu só estava me enganando, eu só estava tentando cobrir o sol com a peneira. Tentando disfarçar uma situação, mas lá no fundo meu coração não me deixava em paz. Vocês têm alguma situação dessa? Deixa eu ver mais o que eu separei. Enquanto vocês vão escrevendo aí, se algumas mentiras, se vocês já perceberam, vão mundo aí. E essas convicções, né? A gente tenta convencer, muito difícil mesmo. Muito difícil mesmo. E essas convicções, a gente só tenta convencer a gente a si mesmo. Quanto tempo a gente gasta, quanta energia a gente gasta sem poder ser transparente, sem poder falar, nossa, isso realmente não tá legal, ou realmente isso tá legal e deixa eu continuar, né? Porque a gente precisa abrir mão desses ganhos, né? Desses benefícios que a mentira nos dá. Porque parece que a gente sempre vai sozinha, pode ser isso, né? Eu não fico mal com ninguém, eu não exponho minhas ideias, eu fico aqui, ó, protegido, blindada na minha mentira e o que doer, né? Também tem quando a gente quer sobrepor a nossa verdade, que é essas nossas verdades ilusórias que a gente deixa de colocar, que a gente esquece da verdade universal, que é o amor, que é o fluxo, que é a imanência. Então, quando nós estamos nas nossas verdades que nos machucam, por exemplo, quando tem uma doença, a gente fala, isso não podia ter acontecido comigo.
E não podia, a gente fica nessa convicção de que isso não podia ter acontecido isso na minha vida, um acidente, alguma questão, a gente fica nos torturando e a gente esquece da verdade universal que está tudo perfeito. Então, se você está vivendo algum momento que você causa sofrimento, tenta buscar a verdade universal, não a sua verdade. Qual é a verdade universal? É que cada situação é um aprendizado. O que é essa situação querendo te chacoalhar para você enxergar o quê? Então é a gente começar a ampliar a nossa percepção e ver além desses nossos benefícios tão reduzidos e tão limitados, o que isso realmente pode nos proporcionar. Então é perceber o que realmente, qual é essa verdade que pode te libertar, te trazer clareza, te trazer essa transparência para que você possa sim estar de posse do seu melhor. Então a transparência é um exercício diário. Então aqui fica o meu convite para que todos nós possamos usar esse momento do nosso país, de toda essa manifestação de liberdade, toda essa manifestação de a gente não aguentar mais corrupções, para a gente começar a partir de nós, para a gente começar a partir de sermos transparentes com os nossos sentimentos, de não mais enganarmos a nós e nem a quem está ao nosso lado, da gente começar a transformar o mundo com essas nossas convicções, com aquilo que é importante para nós, essa transparência nas pequenas atitudes. E isso consecutivamente vai atingir o macro, né, da gente poder não ter mais a vontade de querer dominar pela nossa verdade, porque isso é uma imposição. Isso ainda requer a nossa verdade sobre a verdade do outro. É de estarmos livres, que solta, que não segura. Você se identificou? Então me escreve um pouquinho, gente, o que vocês entenderam? Vocês acham que é coerente da gente falar desse momento que todos nós estamos falando de acabar a corrupção, a gente falar da nossa autocorrupção? Da gente poder ver nesses nossos pequenos atos o que a gente ainda infringe? O que a gente ainda não é congruente? Da gente não estar nesse alinhamento? Passo para o mundo tudo que esqueci uma pessoa e convenço. Mas na verdade nunca esqueci. Que é aquela questão, né, de que, então peraí, você está tentando se proteger, né, de querer esquecer uma pessoa, talvez um relacionamento que você teve, mas só que lá no fundinho você não esqueceu, né? Então na verdade assim, como que você pode fazer para conseguir desenvolver essa liberação que talvez você queira, porque se você está falando é porque talvez não caiba mais isso na sua vida, mas assim, dentro do seu coração, tudo bem, eu não esqueci ainda, porque tem essas questões para eu resolver aqui dentro de mim. O que eu preciso resolver? O que eu preciso me liberar? O que essa pessoa representa na minha vida? O que está difícil de eu soltá-la? Então aí você vai fazendo esse olhar, não é quando vem essa pessoa assim, não, isso eu não quero. Não, peraí, se ela tá vindo toda na tua cabeça, no teu coração, nos teus sentimentos, o que essa pessoa significa para mim? Isso ainda cabe na minha vida? E aí você vai fazendo esse trabalho de transparência, de não negar o que você sente com você mesma. Porque os outros, tudo bem se você quiser falar ou não, mas é importante você não mais mascarar isso para você. E aí esse trabalho de você se tornar transparente para você mesmo com o que você sente. Tem mais alguém que queira com alguma situação, que percebe esses auto-enganos e que já está farto disso e não quer colocar mais? Sobre essas situações e a gente tem um tempo danado, né? Tentando justificar para o mundo o que a gente diz que sente, mas não sente, né? E aí a gente fica totalmente parado. Bom, gente, para vocês fica coerente da gente falar sobre isso. Queria ouvir um pouquinho de vocês, pra gente trocar, porque o Periscope é bom por isso. É gostoso da gente conversar, porque os vídeos eu já sou muito solitária, só falo nos vídeos. Aqui no Periscope é gostoso que eu interagir com vocês, escrevam, ou escrevam o que vocês querem que eu fale. Me diga, esse povo é muito tímido. Me escreva o que é essas autocorrupções, essas mentiras, esses enganos que a gente fica... e uma coisa muito importante, né? Que toda vez que a gente estiver numa situação de engano, pensa assim, qual é o poder que eu quero sobre isso? Porque o engano, eles vão sempre estar alicerçado no poder e não no amor.
Portanto, para a gente se libertar, para a gente conseguir encontrar esse caminho do amor, é imprescindível se libertar das mentiras. Vou contar uma coisa para vocês, eu vou confessar, eu tinha carteirinha de estudante, eu ainda tinha. E depois dessa conversa desses últimos tempos com os meus amigos, eu falei, gente, definitivamente, eu não quero mais pequenas ações e mentiras na minha vida. Eliminei isso, tá fora, não quero mais. E cada vez mais que eu vou pensando, cada detalhe mais que eu vou pensando, eu vou vendo, nossa, quantas coisas eu preciso trabalhar para ser totalmente transparente, totalmente verdadeira, sem mais mentiras. Semana passada eu consegui conversar com uma amiga que eu tinha uma situação que estava super me machucando há 6 meses. De uma situação que eu não fui autêntica, eu não fui verdadeira. E eu nem sabia. Isso que foi mais forte. Eu não tinha a percepção de entender o engano que eu estava fazendo. Tá travando muito, mas eu vou escutar tudo. Ah, então tá. E aí, dentro dessa situação que eu estava com a minha amiga, e aí aquele choque, aquela situação, eu despertar e eu percebi o que estava acontecendo. Ah, obrigada. Obrigada. E aí eu consegui perceber o que estava acontecendo. Aí só depois de que eu senti que eu tinha limpado dentro do meu coração, eu pude ligar para ela e falei, olha, eu tenho uma situação que já está há muito tempo já me remoendo. Eu não queria. Mentiras sinceras me interessam. Salve Cazuza. Pois é. Será que essas mentiras vão realmente nos interessar? Só terminando aqui esse pensamento que eu tava. E aí quando eu pude ligar para ela, eu falei assim, olha, eu sinto muito por aquilo que a gente viveu. Realmente foi uma situação muito triste. Eu não queria ter passado por isso. Mas eu precisei desse choque para tirar essa cegueira que estava no meu olhar. E foi tão gostoso. Foi tão gostoso. Foi um choro, de um alívio. De eu poder falar uma verdade que estava no meu coração. De poder entender o engano que eu estava. De uma situação super delicada que não tinha mais função nenhuma na minha vida. E poder falar, porque eu senti no meu coração que aquilo já estava limpo. E demorou um tempo para eu conseguir limpar. Então, por isso que eu acredito que a gente reparar os nossos erros, os nossos enganos, as nossas mentiras. Quando a gente sentir no nosso coração que aquilo já não faz mais parte da nossa vida, porque a gente não age mais assim, a gente pode sim. O tempo é o melhor remédio. E além do tempo ser o melhor remédio, é como a gente usa o tempo, né? Então eu usei esse tempo também para limpar essa situação, para falar, não, peraí, isso não tá legal. Eu preciso resolver essa situação. E foi assim, depois com muito carinho, que isso, graças a Deus, foi como se fosse um banho de cachoeira, sabe? Não tem coisa mais gostosa de limpar uma situação resolvida, né? Bom, gente, e o último tópico que eu coloquei aqui para conversar com vocês, assim, força pro novo. A gente precisa ter muita força para mudar um hábito. A gente precisa ter muita força para a gente se colocar de uma forma diferente, porque o passado, os hábitos passados já estão tão encravados, não? Acho que é muito mais fácil a gente simplesmente repetir. E a gente precisa libertar tudo aquilo que a gente viveu para implementar uma nova postura. Então foca no novo, força nesse novo, constrói a atualidade a partir dessas verdades, daquilo que realmente deixa o seu coração em paz, porque se for pensar é muito mais gostoso. Eles ficam impregnados na rotina, mas aí a gente vai fazer o quê? Uma nova implementação de novos conceitos. E aí quando eu estou em dúvida, eu pergunto assim, eu prefiro esse benefício desse momento, que é super curtinho a mentira, né? Essas questões, elas são muito escassas. Ou eu prefiro a paz de um espaço sem fim. Aí eu falo, eu quero a paz sem fim. E aí a gente vai fazendo essas mudanças, a gente vai achando o que mais cabe para nós. Boa noite, tudo bem, Si? Bom, gente, eu vou ficando por aqui, nós já conversamos bastante. Se ficou alguma dúvida, ser verdadeira e autêntica exige coragem, ética desde as pequenas situações, verdade. Né, Oicon? E é verdade que não é aquela verdade doa quem doa, que a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes fala, eu vou virar, agora eu sou verdadeira. Vou falar o que eu acho do meu irmão, do meu pai, dos meus amigos, se eles fizerem uma coisa, logo vou... Isso não é a verdade universal, é a tua verdade.
Lembra disso, a gente está falando de uma verdade maior, uma verdade que liberta. Ah, se vê a reprise, então. Então a gente está falando da verdade que liberta e não da verdade sobre os nossos julgamentos. Então é super importante a gente lembrar que é a nossa verdade que nos traz paz, que traz paz para as relações, que a gente sente respeitado e respeitando o próximo, né? Sem mais a gente disfarçar quem nós somos. Mas isso implica certamente no respeito mútuo. Isso fica claro, gente, que a nossa verdade não é a verdade universal? Que a gente está aqui conversando sobre a gente se libertar? Fica, né? Porque eu já ouvi várias pessoas assim, sai, né, de um polo para o outro, para a gente tomar cuidado, para a gente achar o nosso ponto do meio, nosso ponto de equilíbrio, que é importantíssimo. Bom, gente, então era isso que eu queria conversar com vocês. Obrigado por terem ficado comigo legal, Ká. Então, quem quiser mandar sugestões de conversa sobre temas, pode ficar com o meu e-mail, que é regiane.psicologia@gmail.com. E lá a gente conversa, vocês me dão sugestões pra gente, no nosso encontro aqui de segunda-feira à noite. Tá bom? Um grande beijo e a gente se vê até a próxima. Até mais, gente. Boa noite.